Oi, gente, aqui é a Sarah e eu vim falar pra vocês os livros que eu li no mês de dezembro. Como uma boa procrastinadora, o mês de dezembro sempre é o mês que eu leio mais. Mas é assim, na base do sufoco, na base da luta, do desespero. Então, eu tô aqui, eu acho que com 18 livros pra falar com vocês. Então vamos começar logo. O primeiro livro que eu li no mês de dezembro foi... deixa eu pegar aqui. Mary Stuart, do Alexandre Dumas. Eu achei que ia gostar mais. É um livro, assim, que é bem interessante, assim, o prefácio. Ele vai falar aqui sobre como a história da Mary Stuart, que foi a rainha da Escócia, lá em 1500 e bolinhas, é muito romantizada, porque ela era uma rainha bonita, em comparação com a rainha Elizabeth, que era sua prima. Ela era considerada, assim, muito charmosa, muito dotada, muito bonita. Então, assim, ela é sempre colocada como uma mártir, como uma heroína, sendo que ela fez muitas coisas, assim, que são questionáveis, sabe? Mas essa história, ela não vai fugir da tradição de colocar ela como uma personagem principal, uma mulher frágil, uma mulher fragilizada, uma mulher que se guia pelo coração. Eu não sei, eu não gostei muito. Eu achei, assim, sei lá, meio forçado, sabe? A forma como eles falam da Mary Stuart. Eu acho que eu já consumi muita história sobre ela e tal, e ver essa história que não fez muito sentido pra mim, não me acrescentou muita coisa. Também acho que é porque eu esperava que aqui fosse falado de uma história de uma Mary Stuart mais nova, mas é que ela já é uma mais velha, quando ela saiu da França pra se mudar pra Escócia, de fato, e vai acompanhar até a morte dela. Achei meio chato, mas tá aí, tá lido. Outro livro que eu terminei, esse daqui eu gostei muito, que foi Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabatari. Eu, marquei bastante. Gostei demais desse livro, quero muito ler os próximos. Já coloquei nas minhas listas de livros que eu quero comprar logo. Aqui vai falar a história de dois personagens, a Laia e o Elias. Eu ia falar Laila. A Laia e o Elias. Aqui é como se fosse, assim, um território romano, sabe? Um território conquistado por romanos. Não é assim, não são romanos, mas é como se fosse. E aqui a Laia, ela é do povo escravizado, do povo conquistado, né? Muitas coisas foram negadas pro seu povo. E o Elias, ele é um soldado, um combatente que tá sendo treinado pra ser um máscara, que é tipo como se fosse um assassino oficial, sabe? Tipo uma liga de assassino oficial. Mas tem um porém. A Laia, os pais dela morreram e os avós, ela acabou de ver os avós sendo assassinados e o irmão dela mais velho ser preso. E ela tá se juntando à rebelião. E o Elias, ele quer fugir, ele não quer participar do exército, ele não quer ser máscara. E aqui a gente vai ver como a história dele se encontra, como que acontece e tal. Eu acho que assim, o que eu não gostei aqui foi o romance. Quem diria? Não gostei do romance, poderia ficar assim. Eu acho que a história dos dois é bem legal. A jornada que cada um tá seguindo. Realmente, o que falam que a Laia é uma personagem fraca é real. Eu ouvi bastante gente falando sobre isso e eu realmente não gostei das atitudes que ela tomou. Mas pensando assim melhor, ela tá numa posição muito fragilizada, em que ela perdeu pessoas importantes e que ela não sabe o que ela tá fazendo. Então, assim, não sei se dá pra julgar muito, sabe? Gostei bastante desse livro, quero muito seguir pro próximo. Tô feliz que agora estão todos lançados, que daí eu posso ler tudo de uma vez. Também li Como Parar o Tempo, do Matt Haig. Eu esperava muito mais desse livro. Eu esperava que eu ia gostar muito mais. Eu tava esperando alguma coisa, tipo As 15 Primeiras Vidas de Harry August, talvez. Porque, assim, eu gosto muito de livros, sim, de pessoas... Não é tipo viagem no tempo, mas tipo assim, pessoas que vivem por muito tempo. Só que assim, ou eu gosto muito ou eu não gosto. Que nem Ed La Rue, eu não gostei.
Esse daqui eu acho que eu não gostei também. Eu acho que ele focou, assim, em umas coisas meio erradas, sabe? Demorou muito pra acontecer uma coisa, daí quando aconteceu foi tudo de uma vez, foi tipo 10, 20 páginas que tudo aconteceu. Não sei, não achei que ele foi tão bem executado como eu esperava, mas tamo aí. Até agora, meus queridos, lembra que eu falei que eu tinha 18 livros pra mostrar pra vocês? Pois é, na verdade são mais, porque eu não terminei, da minha TBR, 4 livros. Então vamos falar primeiro desses livros que eu não terminei, mas sem pressão também pra terminar logo. Porque assim, esse foi o meu primeiro ano fazendo o meu desafio pessoal da TBR Zero, que caso vocês não saibam, é o desafio que eu pego no começo do ano, todos os livros que estão aqui na minha TBR, que eu não li, e me proponho a ler tudo dentro desse ano que tá começando. Como foi o primeiro ano que eu fiz isso, eu acho que eu não me organizei o suficiente, deixei muitos pro final do ano. Então, assim, eu fiquei um pouco sobrecarregada, eram muitos livros grandes. E assim, eu contei que eu comecei esses livros e tá tudo bem, foi isso, pelo menos eu comecei. O primeiro que eu vou falar pra vocês, que eu não terminei, foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse aqui eu tô lendo ainda. Eu tô esperando a Emily começar pra ler a minha TBR de janeiro. Então, enquanto isso, eu tô lendo esse livro e tô lendo alguns outros da minha TBR que eu não terminei. Então, eu tô gostando bastante desse. Aqui vai contar a história de um menino, que é o Daniel, que ele mora em Barcelona em 1900 meio século assim passado, tipo 1950 e tal. E o pai dele leva ele pro cemitério dos livros perdidos, em que ele encontra um livro pra adotar pra ele proteger e tal, que é A Sombra do Vento, do Julian Carax. E ele lê esse livro, devora esse livro de uma só vez, e daí ele percebe que esse autor é muito bom. E ele fica obcecado em saber mais sobre esse autor. Só que ele descobre que tem muitos mistérios envolvidos nessa trama e muitos percalços no caminho. Gostei bastante dos personagens. Eu acho, assim, que por enquanto o único ponto, assim, que eu não gostei foi a forma como o Daniel, criança, foi representado. Não acho que uma criança de, sei lá, 10 anos pensaria da forma como ele pensou, falaria da forma como ele falava. Acho que foi, assim, muito um adulto escrevendo sobre uma criança, só que sabendo que esse personagem não vai ser uma criança, que esse livro vai ser lido por adultos. Então, assim, é uma criança muito, sei lá, muito falsa, sabe? Eu acho que ele na adolescência ficou muito ótimo, assim, perfeito. Tem aqueles adolescentes iludidos com amor, mas ele na infância, assim, é só no comecinho, mas foi algo que me irritou bastante. Vamos lá. Cemitério de Praga, do Umberto Eco. Eu não consegui ler muita coisa esse mês. Eu li mais ele em novembro mesmo, não consegui dar muita continuidade. Eu sei lá, chegou dezembro, eu não queria ficar lendo livro grande, sabe? Não queria ficar nessa vibe. Mas eu dei uma continuidade. Esse livro aqui, ele é meio estranho. Ele vai falar a história de um personagem aqui, que é o... Deixa eu pegar o nome certinho. É o Simonini? Alguma coisa assim. Que ele acorda um dia na casa dele e ele não lembra nada do que aconteceu na noite anterior. Mas ele tá vestido como um abade. E daí vai contar um pouco da história dele, como que ele foi criado, o que ele acha que tá acontecendo. Existe um mistério por trás. E é bem interessante que aqui ele vai falar, assim, sobre muitas coisas que a gente vê nas aulas de história, sabe? Isso tudo aqui acontece no século XIX. Então, assim, tem muita coisa aqui muitas revoluções, muitos personagens históricos importantes que vão ser mencionados aqui. Então é muito interessante ver como que isso tá sendo representado. Só que assim, ele é um livro que cansa, ele é meio cansativo. Acho que a diagramação dele não ajuda também. É tipo assim, uma coisa meio apertada, meio pequena, são parágrafos longos e divagações assim, meio extenuantes, sabe? Mas eu acho que assim, aos poucos eu vou conseguindo ler esse livro. Outro livro que eu não terminei, esse aqui eu fiquei triste que eu não terminei,
mas é que eu não tava na vibe mesmo. Que foi Neuromancer, do William Gibson. Esse daqui é um livro que eu tava gostando bastante. Conta a história de... Como que é? De Casey, que ele é um cowboy do ciberespaço. Que isso significa? Que ele entra, assim, no ciberespaço, ele hackeia as coisas e tal. Só que daí ele tá no Japão tentando encontrar a cura pra uma coisa que aconteceu com ele. Que em uma missão, assim, no ciberespaço dele, ele fez alguma coisa que não agradou os chefes. E eles deram uma droga pra ele que fez com que ele não conseguisse mais entrar no ciberespaço. E uma droga que afetou o cérebro dele. E ele não encontra uma cura pra isso. E no começo ele encontra alguém que pode ajudar ele, mas com várias condições. Então é isso. Esse livro aqui me parece muito, sabe o quê? Aqueles filmes assim... Sabe aqueles filmes assim, tipo de... que se passa assim num Japão assim bem estereotipado, super tecnológico, com, sabe, perseguições, lutas, e é tudo assim, tipo, super tecnológico. Me parece assim esses filmes assim. Eu tô gostando bastante, é bem interessante, quero ver pra onde que vai dar essa trilogia. Mas é isso, não terminei. E por fim, o último livro que eu não terminei, mas esse daqui eu só comecei mesmo, tipo, eu li, tipo, acho que o primeiro capítulo só. Porque já tava chegando o Natal, eu não tava afim de ler esses livros. Que é A Cidade Murada, da Ryan Grodin. Da Ryan Grodin. Eu não sei muito bem sobre o que se trata. Eu, como disse, eu só li o primeiro capítulo. Mas A Cidade Murada era como se fosse assim, um quarteirão. Que era um quarteirão sem estado no meio da China. Que tudo que acontecia lá dentro não era governado por leis e regras do país. Ali era como se fosse assim, uma terra sem lei. E eu acho que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não sei. Tá, mas eu falei que eu ia falar sobre 18 livros, certo? Falei aqui de 3 que eu comecei, mas eu não falei dos outros que eu terminei, né? Porque esse daqui, meus queridos, foi o mês que eu tirei do atraso os contos que eu tinha pra ler. Foi o mês que eu também peguei aqueles 6 meses de Kindle Unlimited. Então eu peguei bastante contos de Natal e quadrinhos, o que foi bem legal, deu uma aliviada. Então tá. Li muitos na véspera de Natal. Vamos lá. O primeiro que eu li foi A Noite Cai. Eu não vou falar muito sobre eles, porque são, sei lá, 14 e-books que eu li. Então assim, eu não vou ficar entrando em detalhes sobre o que eles são. Só vou citar aqui. Li A Noite Cai, da Camila Cordeiro. Noturnas e Natalinas, da Luísa Landry. A Noz de Cascadura, que é o livro da Sociedade de Relíquias Literárias. A Aventura do Carbúnculo Azul, também um livro da Sociedade de Relíquias Literárias, os dois de Natal. Li O Último Natal de Violeta, da Coda G. Maria Freitas. Li outros livros da Sociedade de Relíquias Literárias também, que foi Mark Hain, que é um conto extra que foi dado aos assinantes desse clube de assinaturas, por conta do livro de Natal de Fantasmas. Não lembro certo, vou deixar a capa aqui de qualquer jeito. Os 47 Ronins, Spring, O Rei Gélido, A Amante do Pássaro, Bartleby, O Escrivão. Ali esse ano não vai ter fogos, só que li na véspera de ano novo. Li Boa Sorte, de Helena Cunha, Oblivion, do Fabrício Martins e da Laura Jardim. E com esses contos e essas HQs, eu cheguei aos 100 livros lidos em 2021. Foi uma luta, foi difícil, mas chegamos. Eu acho que assim, um momento de desabafo. Eu sempre deixo pro final, assim, tipo, pra alcançar essa meta de 100 livros lidos, sabe? E não acho isso muito saudável. Porque daí em dezembro eu tô sempre me matando, já tô cansada do ano e daí eu fico me matando pra ler os livros, sabe? Mas eu vou tentar fazer com que esse ano seja diferente.
Eu tenho uns livros ali que são mais grossos, que são mais longos, que eu quero ler bem diluído durante o ano. Quem sabe isso ajude, sabe, a atingir as metas de leitura que eu quero. Vamos ver, né? Ano novo, metas de leituras novas. Quem sabe eu consiga atingir esses 100 livros lidos desse ano com muito mais tranquilidade do que foi 2021, que foi uma correria. Mas tamo aí, né? Tamo aí. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Me conta aqui embaixo se você atingiu suas metas de leitura no ano de 2021. Se você vai fazer metas de leitura em 2022, isso é importante também. Não se esqueça de curtir e de se inscrever, porque eu tô só começando. Muito obrigada, viu? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!